Olá, esse é o canal Rimas e Químicas. Rimas, poesia, literatura, música, cinema e química, química geral, ciência, história da ciência, da alquimia, bioquímica, química ambiental, um pouquinho de mistura. E eu sou Kainan, professor de química. E esse vídeo é Laboratório Holmes sobre Watson. Watson, o parceiro e amigo de Sherlock Holmes, muito fiel, e o narrador das histórias, né? O narrador participa das histórias. Os livros de Sherlock Holmes são textos como que escritos por Watson ou cartas, troca de cartas entre Watson e Holmes, como se fosse um documento real, como se fossem relatos reais. É bem montada a história. Como alguns filmes, por exemplo, filmes de terror que é baseado em fatos reais e aquela coisa toda. E aí o livro ele é escrito como se o Watson escrevesse tudo ou quase tudo. Ou seja, isso dá mais crença no que está sendo escrito, né? Parece mais realista, né? Dá um realismo para as histórias e para as personagens, né? Sherlock Holmes, Watson, né? Lestrade, Mycroft, a Mary, né? Que é vai se tornar esposa de Watson. Muito bem. O Watson é médico é médico e militar, né? Ele serviu no Afeganistão pelas forças militares britânicas, tem a sua patente, etc, etc, e tem um jeito de soldado. Na questão de detetive, ele simplesmente raciocina como as pessoas normais e muitas vezes faz a vez do leitor, ou faz a vez da pessoa comum, que não acompanha as deduções de Sherlock Holmes muitas vezes. E o legal de Sherlock Holmes, junto com Watson, é que muitas vezes a gente não acompanha mesmo o raciocínio. É muito surpreendente, as reviravoltas são muito boas. Tão boas quanto Agatha Christie, ou até às vezes melhores, porque é do Sherlock Holmes que se faz a base de todos os detetives e espiões da ficção do século XX. Não tem como fugir, entendeu? Porque o Sherlock Holmes é que dá a força inicial para esse tipo de suspense, esse tipo de história envolvendo, né, a justiça e a lei contra o crime, investigações, deduções, métodos não ortodoxos, né, como invadir casas sem mandato, esse tipo de coisa que Sherlock Holmes faz. E o Watson é, às vezes, até certo ponto, um, é um ouvinte, né? O Watson é um ouvinte. O Watson é o que faz Sherlock Holmes pôr para fora as suas ideias, as suas deduções, as suas capacidades, como, por exemplo, leitura facial, né? E a capacidade de acompanhar o pensamento de uma pessoa pela leitura facial, ele faz isso uma vez com o Watson. Então o Watson representa a pessoa comum, mas a pessoa comum com essa vontade de ir até o fim, de investigar o caso, de não deixar o mal, não deixar o crime prevalecer até o final, mas ir até o final da investigação e conter, né, e capturar o criminoso e o senso de justiça de Watson, né, é muito marcante em vários momentos, né, ao mesmo tempo a lealdade ao Sherlock Holmes. Esses são os detalhes principais, e aí vem outros, vem os casos, mas não vamos falar de spoiler, né? Vamos falar da personagem e vamos ler Sherlock Holmes. Vamos ler. Um abraço.